Os vilões estão novamente em seu encalço. Eles nunca descansam e a perseguição no telhado está quase no fim. É hora de avaliar suas opções. Você deve tentar dialogar com seus potenciais assassinos ou se arriscar pulando? Há um terraço 20 metros abaixo ou uma piscina de água 30 metros abaixo. Qual oferece a melhor chance de fuga? A água é um pouso mais suave que uma superfície sólida, mas não é um amortecedor mágico que permite sobreviver a qualquer queda ileso. Impactar a água em alta velocidade pode causar sérios danos. A partir de que altura cair na água tem impacto similar a bater em concreto? Eu sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar as verdades e os mitos e os fatos das concepções erradas. Assumindo que você não está caindo em um geyser fervente ou corredeiras rápidas, é óbvio dizer que cair na água é geralmente muito mais seguro do que cair no chão duro ou concreto. Tão óbvio que você vê regularmente isso aparecer em mídias como filmes e videogames como uma questão de bom senso. Aqui o herói de Ryan Gosling sobrevive a uma queda de um telhado alto ao cair em uma piscina, enquanto o vilão simultaneamente espatifa mortalmente no chão pavimentado ao lado dele. Nesta cena, John Cena marca uma série de clichês de filmes de uma só vez, pulando de um helicóptero em explosão com sua namorada na mão para uma piscina no telhado e no jogo de construção de blocos favorito de todos, Minecraft. Um truque comum para sobreviver a danos de queda é simplesmente colocar um balde de água abaixo de você pouco antes de você atingir o chão. Embora as capacidades de quebra de queda de um balde de água sejam claramente exageradas, o ponto é que a força do impacto em uma substância líquida, como a água, é naturalmente muito menor do que uma queda semelhante em uma superfície sólida, como o chão. O motivo é porque líquidos, como gases, são fluidos, o que significa que suas moléculas podem fluir livremente e se mover, e podem ser empurradas para fora do caminho ou deslocadas quando algo entra em contato com elas. Isso não acontece com sólidos duros. Eles não podem ser deslocados ou deformados por algo tão macio e mole quanto o corpo humano quando uma pessoa cai no chão. No momento do impacto, todas as partes do seu corpo que entram em contato com o chão são impedidas de se mover mais. Mas uma fração de segundo depois, o resto do corpo simplesmente continua, se chocando contra si mesmo com grande força. Em velocidades altas, mesmo de alturas moderadas, o impacto causa danos significativos ao corpo, frequentemente resultando em morte. Se você ainda não sabia, quedas de altura em superfícies duras são uma das causas mais comuns de mortes acidentais em todo o mundo. Portanto, é especificamente a desaceleração rápida ao interromper a queda que causa danos ao corpo. Superfícies sólidas resistem ao impacto e rapidamente interrompem seu movimento, esmagando você sob seu próprio peso. Independentemente da superfície em que você impacta, a segunda lei de movimento de Newton se aplica. Essa lei nos diz que a força de impacto é igual à mudança de momento ao longo do tempo. Uma vez que o objeto chega ao repouso, seu momento é zero, então a força depende apenas do momento logo antes do impacto e do tempo que leva para chegar ao repouso. Quando você cai em líquidos como a água, continua se movendo ao deslocar as moléculas de água e, portanto, desacelera mais lentamente ao longo de um período de tempo mais longo. Isso significa que, em um sentido literal, cair em água líquida nunca será realmente o mesmo que cair em uma superfície sólida e dura. Não é possível que a água produza o mesmo nível de forças de impacto que uma queda semelhante no concreto, porque a água se move para sair do caminho. O concreto, não. Mas cair na água pode parecer como cair no concreto, em um sentido menos literal. Quer dizer, cair na água pode te machucar ou até mesmo matar. Absolutamente. Embora líquidos e gases sejam ambos fluidos, os líquidos são muito mais comparáveis aos sólidos quando se trata de densidade. As partículas de gás têm muito espaço entre elas, mas enquanto as partículas líquidas têm espaço suficiente para se moverem e fluírem facilmente, as partículas em substâncias sólidas e líquidas têm muito pouco espaço entre elas. Embora existam exceções, geralmente falando, os líquidos são geralmente apenas um pouco menos densos do que os sólidos. Porque os líquidos são apenas um pouco mais compressíveis do que os sólidos. Quando você atinge a água em alta velocidade, ela não permite que a água seja deslocada rapidamente o suficiente. A água, portanto, resiste ao impacto em uma extensão muito maior do que se você tivesse entrado na água mais lentamente, e se comporta muito mais como uma superfície sólida se comportaria, curiosamente, sob pressão suficiente
A água pode ser hipoteticamente comprimida em um sólido, uma estrutura cristalizada conhecida como gelo 6. Isso significa que cair na água de uma altura e velocidade suficientemente altas pode definitivamente machucar você. Isso é uns 60 metros. Ele não conseguirá sobreviver. É como cair no concreto. Geralmente não será tão ruim quanto cair em solo sólido, claro, mas cair na água rápido o suficiente pode causar sérios danos. De fato, não é nem particularmente incomum. Existem inúmeros casos de mergulhadores, especialmente os de grande altura, que se machucaram bastante ao atingir a superfície da água. Exemplos famosos incluem uma tentativa de Olivia Favre em 1987 de um duplo salto mortal de 54 metros de altura. Ao atingir a água, Favre quebrou as costas e precisou ser resgatado com uma maca inflável. Então, a partir de que altura cair na água começa a se tornar potencialmente letal? É difícil dizer, pois depende das especificidades da queda. Se uma queda na água vai te matar, depende de muitas coisas diferentes. Além da velocidade, talvez o mais importante seja a orientação do seu corpo no momento do impacto. Em 2015, o canioneiro suíço-brasileiro e saltador de penhascos Lasse Schaller estabeleceu o recorde mundial para o salto de penhasco mais alto na água quando ele caiu incríveis 58 metros e 8 décimos, quase 193 pés, de um penhasco em uma piscina de queda d'água na Cascata del Salto, na Suíça. 3,58 segundos e 123. 23 km/h, equivalente a 76,4 milhas por hora, antes de atingir a superfície da água. Schaller optou por um mergulho em pé, atingindo a água com os pés primeiro em posição vertical. Isso permitiu que ele cortasse a água sem deslocá-la significativamente, penetrando profundamente e desacelerando ao longo de um período relativamente longo, reduzindo o impacto. Excluindo o mergulho de grande altura em estilo livre, como o death diving, onde os competidores pulam de barriga para baixo antes de aterrissar em posição de pique ou bola de canhão, uma entrada vertical com os pés primeiro é geralmente escolhida para evitar lesões. Aterrissar em uma posição plana e horizontal tem o efeito exatamente oposto. Ao aumentar a área da superfície do seu corpo no impacto, mais água precisa ser deslocada imediatamente, o que aumenta a força resistiva da água, desacelerando você muito mais rapidamente. Isso basicamente se traduz em trauma por força contundente e pode resultar em lesões significativas e até mesmo morte. No início de 2024, o dublê e experiente saltador de penhascos Kevin Kawati cometeu um erro de cálculo ao tentar um triplo mortal reverso de 32 metros. Isso é 106 pés. Kawati caiu de costas, resultando em um pulmão colapsado e uma orelha lacerada. A posição do corpo no momento do impacto também é significativa, pois algumas partes são mais vitais que outras. Você tem muito mais chances de sofrer lesões que ameaçam a vida se cair de cabeça em comparação a cair de pé. Se você cair na água e o impacto for concentrado em uma área frágil, o resultado pode ser fatal. Uma fratura no pescoço pode ser fatal. Porque a sobrevivência de uma queda depende de mais do que apenas altura e velocidade. Não é realmente possível determinar uma altura específica na qual as quedas se tornam imediatamente perigosas. No entanto, uma análise ampla pode nos dar uma ideia geral. E, como acontece, isso realmente atraiu algum interesse científico. Investigações estatísticas sobre a altura de quedas fatais no chão descobriram que 50% das pessoas morrem após cair de alturas de 15 metros. E mesmo que existam arranha-céus e até mesmo de aviões, quedas de cerca de 25 a 30 metros para cima são geralmente insuportáveis. Pessoas que caem na água tendem a se sair um pouco melhor. Um estudo de 1973 investigou pessoas que caíram de pontes, uma nos Estados Unidos e duas na Austrália, e descobriu que a dose letal 50, ou seja, a altura na qual 50% das pessoas sobrevivem, ocorre a 33,5 metros. Isso é pouco menos de 110 pés. Outro estudo conduzido pela Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos em 1965 concluiu que a velocidade e, portanto, a altura, na verdade não tinha nenhum efeito sobre as taxas de mortalidade, afirmando o seguinte: não foi encontrada nenhuma correlação entre velocidade ou distância da queda e grau de trauma. As lesões pareciam depender mais da posição corporal em todos os níveis de força.
Lesões graves e fatalidades ocorreram em baixas velocidades, enquanto alguns casos de lesões mínimas ou nenhuma lesão ocorreram em altas velocidades de impacto. Mais recentemente, em 2022, cientistas da Universidade de Cornell, em Nova York, conduziram um experimento usando modelos humanos em várias posições de mergulho para estudar como a queda na água pode causar lesões. Os modelos permitiram que os cientistas testassem efetivamente as alturas nas quais a força de impacto excede a resistência compressiva crítica de músculos, ligamentos ou ossos. A investigação mostrou que, ao mergulhar de pés primeiro na água, o corpo humano pode suportar com segurança impactos de até cerca de 15 metros, equivalente a aproximadamente 4,5 andares de altura. Essa altura é reduzida para 12 metros quando se mergulha de mãos dadas, o que equivale a cerca de 3,5 andares, ou a altura de um poste de telefone médio. Alturas como essa impediriam nossa heroína de nadar e se esgueirar calmamente de seus possíveis captores. A altura cai para cerca de 8 metros ao atingir a água de cabeça para baixo, o que equivale à altura do telhado de uma casa de 2 andares. O estudo observou que mergulhos de cabeça e mãos primeiro correm o risco de trauma no tronco superior, particularmente na coluna cervical e na clavícula. Finalmente, podemos concluir com segurança que cair na água se torna cada vez mais perigoso quanto maior a altura da queda, pois o aumento da altura se traduz em maior velocidade no impacto e maior resistência da água. No entanto, embora alturas superiores a 30 metros representem um risco substancial de lesão ao cair na água, as evidências sugerem que a posição do seu corpo é, na verdade, o fator mais importante para determinar se você provavelmente se machucará ou até mesmo sobreviverá. Embora tenhamos feitos incríveis registrados por pessoas como Lasso Schaller, esses não são o mesmo que quedas reais do mundo. As tentativas de recordes mundiais são rigorosamente supervisionadas, cuidadosamente planejadas e executadas por especialistas em aterrissagem. Mesmo assim, nem sempre as coisas saem como planejado. No salto de Lasso Schaller, a piscina foi aerada por 6 tanques que liberam bolhas, diminuindo a densidade da água e tornando-a mais suave, reduzindo assim os riscos durante a prática de salto de grande altura. Técnica de segurança que pode ser usada durante a prática de salto de grande altura, e apesar disso e com meses de treinamento ao seu lado, Schaller ultrapassou um pouco o local de aterrissagem, causando lesões em sua perna e quadril. Em situações reais, quedas na água de alturas de cerca de 70 metros resultam em quase 100% de fatalidades. De uma altura de 68,58 metros após uma queda de 4 segundos, uma pessoa atingiria a água a 75 km por hora, com força equivalente a um caminhão batendo em uma parede. Dos 2% que sobrevivem ao impacto inicial desta altura, a grande maioria deles desmaia ao colidir com a água, o que, obviamente, não é útil para a sua sobrevivência. Além dos poucos que permanecem acordados durante toda a experiência, a maioria dos sobreviventes acorda no convés de um barco de resgate. Mas a orientação é fundamental, seja a queda ou o salto em condições controladas ou não. Um sobrevivente dessa altura caiu de pé e até conseguiu evitar quebrar qualquer osso. No entanto, eles sofreram graves contusões nos pulmões, com um colapso, que os deixou em terapia intensiva com 50% de chance de sobrevivência. Uma coisa que ainda não abordamos é a profundidade da água. A altura de onde você cai, a posição do seu corpo e a sua velocidade na entrada têm um efeito direto na profundidade que você atinge uma vez que entra no corpo de água. Se a água for muito rasa, você entrará em contato com o fundo e poderá se ferir gravemente ou até morrer. Esta é mais uma razão para você entrar na água com os pés primeiro. Muitas fatalidades em saltos de penhasco foram causadas por lesões na cabeça e pescoço, quando o mergulhador atinge o fundo ou um objeto submerso. A profundidade de mergulho segura recomendada para piscinas de competição de salto em altura, onde o mergulhador salta de até 27 metros, é de no mínimo 5 metros. Para comparação, a piscina em que 60 metros tinha aproximadamente 8 metros de profundidade. Curiosamente, podemos dar uma olhada na modelagem feita pelos físicos Salim Rutley e Timothy Gallagher no Physics Snack Exchange sobre este mesmo tópico. As estimativas deles mostram que a profundidade penetrada por um humano entrando de pés primeiro na água não aumenta proporcionalmente à altura de onde eles pulam. Usando modelagem matemática e extrapolação, podemos estimar as profundidades alcançadas a partir de diferentes alturas.
Se um homem americano médio em altura e peso pulasse de 3 metros de altura, ele alcançaria uma profundidade de 3 metros e 10 centímetros na água. Se ele pulasse de 10 metros, alcançaria uma profundidade de 3 metros e meio. Se extrapolarmos esses resultados e fizéssemos nosso hipotético americano médio pular da altura recorde mundial de 60 metros, estima-se que ele alcançaria apenas uma profundidade de cerca de 5 metros. Lembre-se, isso é apenas modelagem matemática, mas essa profundidade parece estar se aproximando do limite de quão fundo um humano médio alcançaria mesmo se ele atingisse a velocidade terminal antes da entrada. Se você estiver caindo em direção a um corpo de água profundo, a ciência recomenda que, pouco antes da entrada, você se posicione em uma posição de mergulho de lápis, com os pés primeiro. Se você estiver caindo de 15 metros, pouco menos de 50 pés acima da água, você deve ser capaz de nadar para longe de seu calvário ileso. Se você estiver caindo de 30 metros ou um pouco menos de 100 pés, você pode sobreviver, mas é provável que sofra ferimentos logo após essa altura. Aos 33 metros e meio, cerca de 110 pés, você tem aproximadamente 50% de chance de sobrevivência. Se você estiver caindo de mais do que o dobro dessa altura, cerca de 70 metros ou 225 pés. Você terá que ser quase impossivelmente sortudo para sobreviver caindo na água de uma altura tão grande. Fiquem seguros, pessoal. Seja gentil consigo e nos vemos na próxima.